e palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam, princesinha do mar. Tudo bem? Espero que muitíssimo bem. E na nossa aula de hoje iremos conhecer um pouquinho sobre a cidade de Caxias, Maranhão. Já conhece a história de Caxias, como surgiu? Então não desgrudem da aula de hoje. Muito prazer, sou a professora Rosélia Carvalho, professora de História de Caxias, Maranhão. Vocês conhecem? Então vamos conhecer um pouquinho na nossa aula de hoje. Lembrando que na descrição desse vídeo temos uma playlist com vários outros vídeos de aulas que estão aqui no canal. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, abra a descrição do vídeo para vocês conferirem, tá bom? Caxias é um município do estado do Maranhão. É a quinta mais populosa cidade do estado, com uma população com cerca de 164.880 habitantes. É isso mesmo, bem populosa. A cidade de Caxias, ela foi fundada em 5 de julho de 1836, então já são quase 200 anos de história. Conta com uma arquitetura do século XIX e também início do século XX, tudo no estilo português. Caxias também é conhecida como a princesa do sertão maranhense. Outra denominação também que é bastante conhecida é a terra de poetas. Outra denominação também, a terra das águas cristalinas. Pois é, pessoal, essa é a nossa querida Caxias. Caxias é uma das cidades mais importantes do estado do Maranhão. Inicia sua história com um movimento de entradas e bandeiras, reconhecimento de terra, feita principalmente, sabe por qual povo? Pelos franceses, na ocupação das terras férteis às margens do rio Itapecuru. Os padres jesuítas, eles transformaram os habitantes dessa terra em cristãos. Isso foi um fato de grande importância. Ou seja, esse trabalho dos missionários, no caso, os padres jesuítas, eles tiveram essa tarefa de grande importância de evangelizar os indígenas que aqui moravam. Além disso, eles tiveram uma relação amistosa, então eles mantiveram contato, uma relação de grande amizade entre tanto pelos indígenas que aqui residiam, como também pelos padres jesuítas. E olha só uma informação muito importante. Aqui, na cidade de Caxias, os habitantes, sabe quem eram? Eram os povos indígenas. Então, eles viviam com muita tranquilidade, viviam às margens do rio Itapecuru. Esse momento de paz durou pouco tempo. Após vieram os colonizadores, porque estávamos no período de colonização europeia. Então, os povos que aqui viviam, ou seja, os povos indígenas, eles foram escorraçados de suas terras. Outros foram vendidos como escravos pelos holandeses. Os indígenas foram mortos no confronto com os brancos, outros foram feitos escravos. Então, antes de tudo isso ocorrer, essa terra, como eu já venho falando para vocês, essa terra era habitada por povos indígenas, em especial os indígenas timbiras e também os gamelas. Mas os colonizadores portugueses, eles venderam os indígenas como escravos. Caxias é o nome pela qual nós conhecemos a nossa cidade, mas não era este o nome dado a Caxias. Primeiramente, surgiram outros nomes que foram dados pelos padres jesuítas. Guanaré, teve o nome também Missão das Aldeias Altas, São José das Aldeias Altas. Teve também o nome Caxias, vou deixar escrita Caxias com CH, que quer dizer esponja ou flor. Mas esses nomes duraram só por pouco tempo, porque logo em seguida, nome Caxias. Sabe quem foi que deu esse nome? Os portugueses. Isso mesmo, vou explicar por quê. A escrita Caxias veio de Portugal, denominações que os portugueses deram às cidades em homenagens a lugares dos quais pertenciam à metrópole, ou seja, uma quinta real que ficava aos arredores de Lisboa.
Caxias, terra de cantos e encantos, como falava o saudoso Gonçalves Dias na Canção do Exílio. Citar alguns exemplos do que era produzido em solo caxiense. Olha, era produzido cacau, algodão, aguardente, arroz, cana-de-açúcar, gado. Tudo isso era produzido em solo caxiense. Aqui em Caxias, o comércio era super organizado. Aqui se fixavam grandes lojas que se abasteciam de tecidos e também louças caras. Além disso, tinha outros artigos. Então, o Piauí e todo o interior maranhense eram abastecidos pela Vila de Caxias. Sua elevação de vila, sabe quando foi que surgiu? Se deu em 31 de outubro de 1811. E já a condição de cidade foi pela lei número 20 de 5 de julho de 1836. Falar de outro tópico, Caxias adere à independência do Brasil. Então, todos nós sabemos que o Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, certo? Mesmo tendo acontecido no século XIX, ou seja, em 1822, sabemos que a independência não foi em todos os aspectos, não é? Então, quando se deu a independência do Brasil, a Vila de Caxias era predominantemente habitada por uma população lusitana. Como assim? De classe hegemônica constituída de portugueses, os quais podemos destacar que exercia a dominação do comércio, da igreja, da educação. Sendo assim, não queriam contrariar os interesses da coroa portuguesa. Já em relação à independência, o estado do Maranhão tenha feito a adesão praticamente um ano após a independência, em 26 de julho de 1823. Caxias, como era muito importante na época, ela só veio se libertar do domínio português, sabe quando? Só em 1º de agosto do mesmo ano, que foi de 1823. Então, não foi de modo pacífico. Teve batalhas sangrentas aqui no solo de Caxias, então não se deu essa forma, não se deu de forma pacífica. E outro fator de grande importância, que essas lutas travadas aqui no solo caxiense, sabe qual foi o local? Vocês que moram na cidade de Caxias e vocês também que conhecem, mesmo não morando na cidade, mas que conhecem, vou dizer a localização para vocês. As batalhas se deu, sabe onde, pessoal? No Morro das Tabocas. Já ouviram esse nome? Muito bem. O Morro das Tabocas atualmente é o Morro do Alecrim, que vocês conhecem, que é próximo ali no Memorial da Balaiada. Agora tem o Mirante da Balaiada, que são pertinho. Aí tem as ruínas também da Balaiada. Temos uma praça com busto de Duque de Caxias. Temos também acesso à Universidade Estadual do Maranhão, que é a UEMA. As tropas portuguesas, ela tinha um líder. Quem era esse líder? Quem era esse representante? O comandante militar português João José da Cunha Fidier. E as tropas brasileiras eram comandadas pelo civil João da Costa Alecrim. Então, depois de intensas batalhas, as tropas brasileiras finalmente venceram e finalmente proclamaram a independência da cidade. Representava a prosperidade cultural, política, religiosa, econômica desde o princípio, desde a sua origem. Você já deve ter ouvido falar sobre a Guerra da Balaiada, mas a Guerra da Balaiada, muito conhecida. Calma aí. Não vou falar sobre a Guerra da Balaiada neste vídeo. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!